Bom dia, 31 de dezembro de 2024. Vamos à última resenha do livro do Dicas de Leitura, os grandes clássicos da literatura mundial, com mais um representante da Rússia. E todos sabem, quem acompanhou as outras resenhas, que estarão aqui na descrição e também nos comentários, podem buscar outros títulos, como o de Tolstói, Maxim Gorky. Todos têm uma característica em comum que diz respeito à europeização da União Soviética, assim como fica mais evidente na literatura de Dostoiévski. E o título da escolha de hoje é Os Demônios. Então, todos sabem, essas são as 50 resenhas do projeto Dicas de Leitura, os grandes clássicos da literatura mundial, dos 5 continentes, obras consagradas, fruto de um trabalho desenvolvido aqui na cidade, que eu tinha uma parceria com o jornal local, eu escrevi as resenhas, escolhi as 50 melhores e publiquei nesse mini-book aqui. E hoje eu as apresento a vocês. Das 50 estamos na de número 41, com um grande título, Os Demônios, Fyodor Dostoiévski, que jamais poderia faltar entre esses 50. Tem que aparecer algum título deles. Então, europeização, a influência francesa, o que o autor pensava a respeito de tudo isso, quem são os demônios, são os conspiradores, os czaristas, e ele deixa bastante evidente aqui nessa história. É um livro que me marcou bastante também. Vou ler a resenha e fazer alguns comentários breves sobre essa obra-prima. Não se assustem com o título, vale a pena considerá-lo em sua lista de leituras obrigatórias, assim como todos os outros títulos de Dostoiévski. Então tem outros mais conhecidos, como Crime e Castigo, tem outros tantos, mas esse também me chamou bastante a atenção. Escrito no século XIX. Então, nessa obra-prima, escrita em 1872, o autor insere os demônios em categorias dos conspiradores, radicais, omissos, ambientada em uma cidade chamada Skovorechniki. Aqui, quando esses nomes russos aparecem na história, você pode ler exatamente do jeito que está escrito. É a pronúncia mais semelhante daquilo que foi escrito, daquilo que é realmente falado. Então, são nomes difíceis. Skovorechniki. Nos arredores de São Petersburgo e Moscou, perante sua preocupação com o seu país, em pleno regime czarista e sob o barril de pólvora da década de 1860, com um desenvolvimento intelectual, social e científico muito aquém de outros países da Europa, objetivando à época alertar as pessoas, já que a obra fora publicada antes em capítulos em um jornal chamado O Mensageiro Russo, em especial o Grão-Duque, em carta dirigida à Sua Alteza, conforme reproduzida na edição aqui tratada, sobre os perigos iminentes mediante o surgimento de terroristas e nihilistas na Rússia. Então, além de livro, era um alerta ao Grão-Duque, aquele que era o presidente na época, entre aspas. Então, os conspiradores, liderados por Piotr Stepanovich e influenciados pelo estrangeiro, integrantes de uma espécie de sociedade secreta, o Clube dos Nossos, entre aspas, são responsáveis pela difusão de alguns manifestos que podem abalar os desígnios da governadora Yulia Mikhailovna, valendo-se aquele de sua proximidade com Nikolai Vsevolodovich, também conhecido como Staroguin, filho da matriarca Varvara Petrovna. Aqui, uma breve introdução aos principais protagonistas da história. Assim, uma sucessão de trágicos eventos passam a ocorrer, a exemplo da sabotagem da quadrilha literária organizada pela governadora, além de incêndios criminosos e assassinatos. A história impressiona pela dramaticidade, como é clínico em toda a obra do autor, porém, inadvertidamente, Dostoiévski destila seu realismo crítico e ácido mediante os discursos de um dos protagonistas, com o punho cerrado em riste, gesto repetido ou no mínimo semelhante a muitos
déspotas ou radicais que surgiram no século seguinte. Entre eles, não precisamos citar o nome da Alemanha, que cometeu várias atrocidades, quiçá nesse século, talvez no século XXI, além de apelar a algumas frases proferidas em meio a discussões das personagens consideradas atuais até hoje, se não a seguir sobre o fanatismo religioso após Starroggen confessar o estupro da filha de sua senhoria ao bispo Tichcon. Então vão algumas frases apenas para resumir a resenha. A primeira delas: o ateísmo completo é mais respeitável que a indiferença dos mundanos. Ou ainda sobre a suposta crise de consciência em que o mesmo Starroggen, vendo-se totalmente enfeitiçado pelas ideias conspiratórias, julga-se miserável ao lembrar consigo um provérbio judeu: ninguém sente o próprio mau cheiro. Inserido, aliás, em um trecho do livro que passou por modificações por motivo de censura e, por fim, somente para resumir outra passagem, uma das mais aterrorizadoras, em minha opinião, correspondente às intenções dos radicais após vários crimes atrozes cometidos. Aqui vai a frase: a fim de abalar o governo nas suas bases, de apressar sua decomposição e de inocular nos espíritos a desordem, teríamos apoderado dessa sociedade caótica, doente, abandonada, cínica e cética, brandindo o estandarte da revolta, apoiando-nos nas redes, promovendo a propaganda, estudando os pontos fracos do adversário e os meios práticos de o combater. Mera semelhança, né? Mera coincidência não é semelhança, ou como diz o ditado, mera coincidência. Aqui temos uma coincidência com os dias de hoje. Então, Os Demônios, Fyodor Dostoiévski, fica aqui a dica. E vejam as outras resenhas dos livros russos na descrição e nos comentários. Um grande abraço e até a próxima. Consultem também os vídeos das outras resenhas dos livros que eu estou lendo no momento. Já comecei outra leitura, concluí mais uma. A Estrada Lincoln, essa eu acabei de iniciar. Finalizei uma outra recentemente. Em breve teremos aqui também a resenha. E também vídeos aleatórios e motivacionais. Acompanhem, estaremos aqui juntos no próximo ano de 2025. Até lá!